Seu povo, o Senhor está aqui para ouvir a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Limpa o nosso coração. Dá-nos uma mente simples, um coração simples, uma mente sóbria, para ouvirmos, entendermos e guardá-la com singeleza no nosso coração, Pai. Também, Senhor, venha me lavar com teu sangue precioso, que eu seja simplesmente um canal. Que o Senhor possa falar diretamente do trono, Senhor, e que todos nós possamos ouvir, Senhor, o Senhor falar. Edifica a tua igreja mediante a sua palavra também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos falando sobre edificação, a edificação da igreja. Talvez este seja um assunto muito pouco abordado no meio cristão. Quem sabe, talvez, algum de nós estivesse até precisando de uma palavra bem específica para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Mas a palavra da edificação da igreja, ela é tão crucial quanto uma palavra para atender às nossas necessidades pessoais. Porque uma palavra que nos dá visão ampliada, que nos dá um norte, pode mudar todo o sentido da nossa vida. E até mesmo nos fazer diferentes de como enfrentar as situações que nós passamos, seja ela individual, seja ela familiar, ou seja na vida da igreja. Falar sobre edificação é tão importante que quando o Senhor levou os discípulos para as bandas de Cesareia, para confirmar no coração dos discípulos quem ele era, qual era a revelação que eles tinham sobre o Senhor, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro confirmou a revelação que ele tinha recebido do Pai. O Senhor Jesus imediatamente falou sobre edificação. Ele disse: não foi carne e sangue que revelaram que ele era o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo, mas o Pai que revelou para ele. Imediatamente ele disse, parece até estranho, né? Ele disse, mudou um pouco a conversa, mudou um pouco a abordagem. Ele disse, você é Pedro, Simão Barjonas. Agora você é Pedro. E eu vou edificar você sobre essa rocha que sou eu. Agora você é Pedro, você é uma pedrinha. Vou mudar a sua natureza de Simão Barjonas a Pedro. Eu vou te dar a minha natureza. Eu sou a rocha. Eu sou a grande rocha, a pedra. E vou edificar você e tantos outros. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, da qual você vai fazer parte. Então, a edificação é algo que o Senhor não deixou passar batido. Ele se revelou como Cristo, Filho de Deus. Ele confirmou em Pedro, deixou Pedro confirmar essa revelação. E ele imediatamente completou a revelação de Cristo e da igreja. Nós já vimos, irmãos, que igreja não é um templo, não é uma edificação, não é uma construção, não é uma casa. Nós já vimos várias vezes. Nós vimos que igreja é o ajuntamento dos chamados de Deus, que Deus chamou para fora desse sistema religioso e do mundo, para ser dele, o povo exclusivo dele.
A palavra de Deus, em 1 Pedro 2,5, queria ler para deixar, só para confirmar a palavra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Pedro está falando que nós somos pedras espirituais. Pedro estava escrevendo para os crentes que eles eram pedras vivas. Ora, uma pedra viva, pedra serve para alguma coisa, para construir alguma coisa, não é? Aleluia, irmãos. Nós somos pedras vivas. Em 1 Timóteo 3,15. Senhor Jesus. Diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Falando que ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. E nós estamos sendo edificados. Eu queria também ler Efésios 2, 19 e 21. Que, na verdade, é o tema dessa mensagem, que é: estamos sendo edificados, habitação de Deus no Espírito. Diz aqui, Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 21. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está mostrando, irmão, que o Senhor está nos edificando, porque ele nos transformou em pedras vivas. E ele está nos edificando para um santuário, para a habitação de Deus. Só queria deixar claro para a igreja, para aqueles que nos visitam, né? Que nós somos a igreja de Deus. Somos pedras vivas que estamos sendo edificados casa para Deus. Talvez muitos de nós não soubessem, eu também não sabia, quando eu me converti, me falaram que Jesus era maravilhoso, que ele veio para salvar, que ele me amava, que veio para perdoar os meus pecados, e pela ação do Espírito Santo eu me converti com essa palavra, com esse evangelho. E o que se prega até hoje, a ênfase até hoje é exatamente a salvação de Cristo. Que precisamos continuar pregando com simplicidade. Porque quando às vezes só nós falarmos, ó Senhor Jesus, para as pessoas, fala Senhor Jesus, as pessoas já abrem o coração, fala, invoca o Senhor, as pessoas invocam o Senhor, diga, Jesus é o meu Senhor, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, as pessoas recebem e são salvas. Esse é o evangelho inicial que nós precisamos continuar pregando. Mas, irmãos, o Senhor não nos salvou, o Senhor não tem o objetivo de salvar a humanidade simplesmente para livrar as pessoas do inferno. E nem simplesmente também para levar as pessoas para o céu. Deus salva as pessoas para edificar uma casa para ele poder habitar. Uma casa para ele poder ter descanso. Uma casa onde ele possa habitar
junto com essas pessoas que ele chamou para fora, que agora está aqui. É evidente que nós vamos reinar com o Senhor, é evidente que todos nós estaremos na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Mas o Senhor não nos salvou simplesmente para nos colocar no mundo e deu uma série de regras e de leis para que nós não caíamos. E quando nós caímos, nós usarmos a graça para sermos restaurados. Não foi para isso que o Senhor nos salvou. Simplesmente, o Senhor quer habitar conosco. O Senhor quer fazer morada em nós. E é nessa linha que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Os irmãos tenham misericórdia, que o Senhor continue me sustentando para que essa visão possa ser passada para os irmãos. Eu vou compartilhar hoje, pretendo compartilhar amanhã. O Miguel não está aí. Eu queria dar continuidade amanhã nessa mensagem. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, e que foi uma experiência que eu tive essa semana, depois que eu aposentei, eu resolvi mexer com obra. Construção. Eu sou engenheiro de formação, mas trabalhei muitos anos na área administrativa. E depois que eu aposentei, o Senhor me deu a oportunidade de mexer com obra. E essa semana eu estava na obra e eu tinha passado um croquis. Nós fizemos um projeto da obra e eu fiz um croquis para o eletricista. Os pontos de tomada, iluminação. Passei o croquis para ele, acompanhei ele na obra e falei, agora você fica aí que eu vou ter que sair, você orienta os pedreiros o que tem que ser feito. E ele ficou lá uma parte da manhã toda, ajudando na tubulação e tal. E no outro dia ia concretar a laje, então tinha que estar tudo pronto. E aí eu vi, ele foi embora, aí eu passei a tarde, eu vi o servente cortando algumas coisas lá. Falei, por que você está cortando aqui? O eletricista mandou. Você sabe o que vai ter aqui? Não, não sei. O eletricista mandou, ele riscou na parede, eu estou cortando. Tá. Aí eu falei, mas aqui está errado. Ele falou, mas ele mandou cortar aqui. Eu não sei, onde tem risco eu corto. Bom, aí eu fui lá, olhei no projeto, pedi para ele mudar, que estava errado. O eletricista tinha errado no croquis. Falei, vem cá, eu vou te mostrar o que eu mostrei para o eletricista. Tá? Peguei o croquis, mostrei para ele. Falei, esse ponto aqui, mostrei cada ponto que era que ele tinha. Falei, vamos conferir comigo? Vamos, conferir. E daí ele entendeu pelo croquis o que eu queria, o que o projeto mostrava. O servente de obras. Daí, eu olhei no projeto, no croquis, e falei, está faltando um ponto aqui de interruptor. Ele falou, eu não sei, né? Eu não sei o que está faltando. Eu falei, não está aqui, nem te falou, nem eu falei, você não sabe mesmo, né? Mas falou, aqui está faltando um apagador aqui, que é um apagador paralelo. Ele falou, hã? Eu falei, é paralelo, é quando você vai no corredor, você acende aqui, quando você chega no final do corredor, você apaga lá, você acende aqui, você apaga lá. Ah, é. Então, tá certo. Porque quando a pessoa for no quarto e tal, e for para a sala, ela já acende do quarto, ela já acende, o corredor tá, e se ela for sair lá da sala, ela desliga o corredor. Ah, tá bom. Aí eu saí e falei, então você marca aqui para mim. Aí depois ele tem um serviço e falou, senhor Nélio, vem cá, você não acha que é melhor colocar esse interruptor aqui? Eu falei, por que você acha que é melhor colocar? Não, porque isso aqui vai ficar longe daquele quarto, eu acho que melhor aqui, tal. Pensei e falei, não tem problema, pode colocar. Aí depois eu pensei, uma pessoa que estava ali simplesmente para cortar, porque não conhecia nada, e cortava do jeito que mandavam para ele.
De repente, ele me chama, porque agora ele sabia o que ele estava fazendo, o que estava no projeto, e me dá uma sugestão. Então, né, eu lembrei de algumas mensagens que eu dava quando eu fazia programa de qualidade para as pessoas. Se você conhece um projeto, se você conhece o que está sendo feito, se você conhece o arquiteto, se você sabe da ideia dele, se você sabe para que aquilo vai servir, o seu comprometimento, a sua responsabilidade, o seu envolvimento é muito maior. Tá certo? Eu já contei essa experiência lá em Belo Horizonte, a gente estava trabalhando numa obra e só dava problema de era de argamassa armada e era a massa em uma armadura complexa e tal. E começamos a montar alguns edifícios e começou a vazar, e começou a dar pontos de ferrugem e tal. Aí você ia para a obra de fabricação, os caras não estavam nem aí. Eram todas peças, tipo peças Lego. Os caras queriam era concretar e queriam armar, queriam entregar o negócio. E você falava com os caras, falava, o pessoal falava, sempre o mesmo problema. Falei, gente, vamos levar o pessoal na obra para saber o que eles estão fazendo? Quando eles chegaram na obra e viram os antigos SIACs ou CAICs, que eram todos feitos de argamassa armada, negócio completamente diferente de tudo que eles já tinham visto na vida. Nossa, que isso? O que vai ser aqui? Eu falei, vai ser uma escola, os seus filhos vão estudar aqui. Olha que peça mais linda, a turma está toda enferrujada. Se não tiver cuidado na hora da armação e tal. Irmãos, eles mudaram. Ficaram conscientes da responsabilidade deles diante de uma obra. E aí, irmãos, eu penso, nós que estamos na igreja, fomos chamados do mundo para a igreja. Fomos chamados simplesmente para sermos salvos e estarmos aqui e desfrutarmos de uma reunião quando eu não gostar da reunião, quando eu não tiver vontade eu não vou, e o dia que alguém pisar no meu pé, estou indo embora. Qual é o meu compromisso? Qual é o meu comprometimento? Qual é o meu envolvimento com a igreja? Se eu tenho uma visão de que simplesmente eu estou aqui por acaso, se eu simplesmente estou aqui porque aqui é um lugar que fala uma boa palavra, e de vez em quando tem uma música boa, tem jovens ou tem pessoas boas, mas se de repente eu não gosto mais, eu não vou ficar mais aqui. Eu vou lá, mas eu não quero saber de nada. Não me envolvo, não tenho compromisso, não tenho envolvimento, não tenho comprometimento. Irmãos, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós conhecemos o porquê que você está aqui, por que eu estou aqui, o nosso viver muda. A nossa atitude muda. O nosso envolvimento, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento muda. O coração de Deus sempre foi de ter comunhão com o homem, de habitar no meio do povo, de habitar com o povo santo, o que ele salvou, que ele morreu, mandou seu filho para morrer pelos nossos pecados. Deus deseja ter comunhão íntima com, tanto que ele se tornou o Espírito para estar dentro de nós. Não é só ter a nossa companhia, mas estar dentro de nós. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, ele criou o homem, Gênesis 1, 26, 27, fala que ele criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Por que segundo a imagem e semelhança? Como uma luva. Você pega uma luva, você põe na mão, é a semelhança da mão. Deus criou o homem para o homem poder conter Deus. Deus não estava simplesmente satisfeito em criar o homem, pôr no jardim e vigiá-lo. Não.
fala que na viração do dia ele foi ter com Adão. Mostra que Deus desejava sempre, toda a viração do dia, estar lá com Adão e Eva, conversando, tendo comunhão com eles. Mas o propósito de Deus não era só estar ali, era fazer de Adão como uma luva para poder entrar dentro de Adão e essa luva agora poder expressar o que a mão fazia. Esse é o coração de Deus. Deus desejava isso. Ele falou, ó, de todas as árvores você pode comer. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Você cuida do jardim, você guarde o jardim, você coma de tudo. Eu já fiz tudo para você. Está aí, ó, fiz você no 6º dia. Você não precisou fazer nada, está aí. Vigia, guarda, cultiva o jardim, coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Oh, Senhor Jesus. O Senhor desejava desde o começo, e fala em Efésios que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos dele. O que é ser um filho? É o que faz, que nasce dele, que tem ele dentro de si, que vive na família em comunhão. Esse é o coração de Deus. Deus deseja. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, para que o homem pudesse comer dele, se encher dele e expressá-lo. E ter comunhão com esse Deus. Infelizmente, Adão não obedeceu. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e a morte entrou. Deus tinha falado, não come. Eu não sei quantas, irmãos, eu não sei quantas vezes Deus falou para Adão, para não comer da árvore. Aqui fala só uma vez, né? Mas como ele tinha comunhão com Adão, sempre na viração do dia, ele deveria sempre estar falando alguma coisa ali. Mas Deus deu uma ordem para não comer. E ele desobedeceu, pela desobediência, ele comeu da árvore do conhecimento. E a morte entrou. Eu vou só dar uma ênfase nisso, irmãos, porque em todas as outras etapas existe uma obediência ao que Deus falou. E houve um resultado. Aqui houve uma desobediência e houve um resultado. A morte entrou. O plano de Deus foi fracassado naquele momento. Temporariamente, a morte entrou. Nós somos como uma lâmpada, como um rádio que tem um receptor que é o Espírito. Adão foi criado alma vivente, dentro dele tinha um Espírito que era para receber Deus como a árvore da vida, para que ele pudesse absorver a vida divina e viver eternamente. Viver a vida divina e viver com a vida de Deus. Mas quando ele, antes de comer Deus, antes de comer da árvore da vida, o seu espírito foi mortificado. Aquela resistência que tinha ali dentro, não é resistência no tipo de resistir, mas igual da lâmpada, não tem uma resistência na lâmpada ali, que quando ela queima, apaga. A resistência de Adão queimou. O espírito de Adão queimou, foi apagado, ele foi amortecido. E o contato com Deus acabou. Então Deus teve que guardar o jardim para ele não comer da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, com o seu espírito ele viveria eternamente morto. Irmãos, quando Deus tem um desejo de habitar com o homem, mas para habitar com o homem, para viver com o homem, Deus sempre faz à sua maneira. Não coma da árvore do conhecimento, você vai morrer. E o homem comeu e morreu.
E todos nós somos frutos desse pecado. Somos descendentes desse Adão, que na nossa carne ainda habita o pecado. Senhor Jesus, passaram-se anos, até que Deus um dia chamou o povo do Egito. Os descendentes de Jacó, que ficaram mais de 400 anos no Egito, Deus os chamou para fora do Egito. Deus os libertou do império faraônico. Os irmãos conhecem a história em Êxodo de como Deus tirou o seu povo do Egito. Deus não habitava no meio daquele povo. Eles ainda tinham resquícios da presença de Deus e da existência de Deus por causa dos seus antepassados. Mas viviam escravos no Egito. Mas um dia clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu. E o Senhor os tirou do Egito. O Senhor, com mão forte, os acompanhou no deserto. Mas Deus, no seu propósito imutável, no seu propósito inicial, queria habitar no meio desse povo. Deus queria estar junto desse povo novamente. E aí, então, Deus, em Êxodo 25, nos diz, vamos ler, Êxodo 25, capítulo 1, diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem, cujo coração o mover para isso. Deles recebereis a minha oferta. Essa é a oferta dele, que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, camisim, linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste para a estola sacerdotal para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus não... Irmãos, a economia de Deus, o mover de Deus, irmãos, ele é gradativo, ele é gradual e crescente. Deus não estava satisfeito simplesmente obter uma nova pessoa em Adão, ou simplesmente em Abraão, mas ele queria agora expandir a sua comunhão. Por isso ele queria habitar no meio do povo. Falou: então vocês vão me fazer um santuário para habitar no meio de vós. Mas vocês vão fazer um santuário segundo o modelo que eu mostrar para vocês, no monte. E Moisés subiu ao monte. E Deus deu um modelo para que esse santuário fosse feito. Em Êxodo 25, 9, fala, né, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis. No 40, fala aqui: vós, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. 26, 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus tem o desejo. Deus ali estava entrando numa nova etapa de Deus descer e fazer morada com o homem. Não dentro do homem, mas o Espírito de Deus fazer habitar no meio do seu povo. Deus agora, por amor ao homem, por desejar essa comunhão, Deus falou: vocês vão me fazer um santuário. E eu vou estar aí. Você acha que o Deus que criou os céus e a terra está dentro do Santo dos Santos? Um negócio talvez desse tamanho aqui dessa sala, num cantinho lá onde ele aparecia para o sumo sacerdote? Irmãos,
A glória de Deus aparecia no Santo dos Santos. O sacerdote, uma vez por ano, e com sangue na sua frente, entrava para ter comunhão com Deus. E Deus falava ali com Moisés também. Deus se afinou. Deus se constrangeu. Eu nem sei as palavras que Deus fez para poder estar ali naquele Santo dos Santos, para poder ter comunhão com o homem e falar abrir o seu coração para o homem. Mas Deus falou, você vai fazer um tabernáculo segundo o modelo que eu te mostrei. Por que segundo o modelo? Em Hebreus fala que as coisas que estavam no santuário eram figuras daquilo que está nos céus. O sacerdote, ele tinha que, quando ele foi inaugurar o santuário, ele teve que santificar o santuário com sangue de bodes e de ovelhas e de gado. E fala que quando o Senhor Jesus também morreu, ele entrou no santuário celestial e ali ele purificou os céus e as coisas que estavam no céu. E fala ali em Hebreus que as coisas do santuário daqui da terra eram figuras daquilo que estava no céu. Então, irmãos, Deus tem... Mas por que Deus gastou tanto tempo em fazer essas coisas? Em falar segundo o modelo, sim, tem que ser azul, tem que ser dessa maneira. Não temos que questionar Deus, mas por que também? Ali era a figura de onde Deus estava. E Deus é santo, Deus é luz, Deus é justiça, Deus é tudo que nós nem imaginamos que seja. E ele saía do céu para vir ali. Então, aquele lugar tinha que ser o lugar que Deus estabeleceu conforme ele pudesse entrar e habitar no meio do povo. Em Êxodo 39, 32, fala que eles fizeram tudo como Moisés ordenaram e ali eles foram abençoados. Eu queria ler com os irmãos Êxodo 39, versículo 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado. E a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, suas tal. E aqui então fala que eles fizeram tudo como Moisés tinha ordenado. Êxodo 40, 16 fala que fez Moisés como o Senhor ordenara. Em 40, 33 diz, assim Moisés acabou a obra, como o Senhor ordenara. Irmãos, às vezes nós achamos fazer para Deus coisas difíceis. Mas se nós lemos, irmãos, Êxodo, as minúcias do tabernáculo, como as coisas deveriam acontecer, ele fala assim, esse Deus é muito exigente. No meio do deserto, Deus exigir púrpuras, carmesim, estofo azul, bordaduras disso e daquilo. Senhor Jesus. Mas fizeram segundo o modelo que o Senhor tinha falado. E o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, trazendo isso para a nossa vida. No deserto, onde é que eles iriam arrumar todas essas coisas? Tanto ouro, tanta prata. Vocês se lembram quando eles saíram do Egito? O que o Senhor falou para eles? Despojai os egípcios com ouro, prata, pega tudo. Deus providenciou antes, eles nem sabiam para que aquilo, e agora estava sendo usado. A nossa vida, irmãos, Deus também é assim. Às vezes as coisas que nós não entendemos, Deus vai usar depois. Deus te dá um bem, Deus te dá alguma coisa, Deus te dá uma função, Deus te dá uma perícia em alguma coisa, um dom. Deus um dia vai usar. Os seus recursos, fala ali que tinham obras de artífices. Deus deu dom para aqueles homens que trabalhavam fazendo tijolos. Mas Deus preparou eles para, naquela hora, fazer algo que Deus estava exigindo. Irmãos, a palavra que fala segundo o modelo, é segundo a palavra que Deus tinha falado para ele, ele gravou e fez segundo a palavra de Deus.
Você acha que aquela palavra de Deus foi fácil fazer? Praticar? Obedecer? Poderiam ter vários argumentos para não fazer conforme a palavra de Deus, mas fizeram. Deus providenciou tudo e eles fizeram. Qual foi o resultado? Vamos ler todos juntos? Qual foi o resultado dessa obediência? Êxodo 40, versículo 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Foi a última coisa que eles fizeram. Assim, Moisés acabou a obra. No 34 fala: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E em Levítico 9, diz, 9, 24. 23. 22 diz assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que, vendo o povo, jubilou e prostrou sobre o rosto. Aqui, a nuvem e o fogo. Mostrando, irmãos, que a glória do Senhor apareceu, porque eles fizeram segundo o modelo que o Senhor tinha feito. E o fogo lambeu, consumiu o holocausto, em sinal de aceitação da oferta que eles fizeram. Deus desejava estar no meio do povo. Deus tirou o povo do Egito. Ali fala que eu habitarei no meio do povo. Esse era o desejo do coração de Deus. Era o desejo do coração de Deus para Adão e Eva. Era o desejo do coração de Deus para o povo de Israel. Adão e Eva não obedeceram. Foi gerada a morte. Aqui o povo obedeceu. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O fogo consumiu as ofertas, sinal da aceitação para Deus. Deus aceitou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem a sua maneira. Estava meditando essa palavra, e vendo, às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente não vê, a gente lê de maneira superficial, a gente não vê muito o contexto e a situação. Mas pensa aquele povo no deserto, aquele tanto de gente, aquela minada, aquele monte de coisa, só areia e aquela confusão, e Deus mandando fazer um tabernáculo no meio daquele deserto, com tábuas, revestido de ouro, com argolas de ouro, com tanto detalhe. Parece uma coisa difícil, parece uma coisa sem nexo, parece uma coisa, sabe, que não tem sentido esse Deus pedir para esse povo isso. Irmãos, hoje, Deus também, Ele quer abençoar a igreja conforme Ele tem nos falado na palavra. Conforme a palavra. Não vamos achar que a palavra é difícil, que a palavra nesses tempos atuais não dá, que é isso, que é aquilo. Deus capacitou o povo e deu condições para o povo fazer, edificar aquele tabernáculo. Hoje, Deus também nos capacita e nos dá condições de edificarmos a igreja.
tem quando encheu o tabernáculo, ou quando cobriu o tabernáculo, irmãos, a glória do Senhor e o fogo foi um sinal de aprovação de Deus, porque eles obedeceram. Mas tem um outro aspecto também. Após Deus estar ali, as jornadas agora do povo de Israel não eram alheias, não eram aleatórias. O mover de Deus agora era outro. As jornadas agora que o povo de Deus fazia rumo à boa terra era segundo o mover de Deus. É na hora de Deus, no momento de Deus. Em Êxodo 40, nos dá uma boa figura disso. Diz assim: quando a nuvem, Êxodo 40, versículo, vamos ler o 34 até o 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Mostrando que agora Deus estava ali. E era Ele quem definia o seu mover. E o seu mover, a sua vontade, é que determinava as jornadas do povo de Israel. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus não somente aceitou estar no meio do povo porque o povo foi obediente, Moisés e todo o povo foi obediente, fazendo conforme o modelo, conforme a sua vontade, mas agora Deus, habitando no meio, é Deus quem dirigia, era Deus quem ordenava a caminhada do povo de Israel para a boa terra. A nuvem estava ali. Enquanto a nuvem não levantava, o tabernáculo não era desmontado e eles não seguiam. Seguiam o mover de Deus. Precisamos, irmãos, ver como o Senhor age na minha vida, na sua vida. Quando a nuvem se levantar na igreja, vamos. Enquanto a nuvem não para, não levanta, ela está parada, esperemos o Senhor. Não é só o modelo que foi, não só foi só o tabernáculo que foi segundo a vontade de Deus e o modelo de Deus. A jornada também é. Se Deus na sua vida e na vida da igreja, a nuvem está quietinha, fica quieto. O Senhor levantou, a nuvem levantou, segue. Fica de olho no céu. Assim a gente vai seguir o Senhor. Vamos chegar onde Ele nos mandou. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, agora tem uma figura maravilhosa. Além do Senhor estar ali, de ter aprovado o tabernáculo, a execução do tabernáculo, além do Senhor poder agora direcionar o povo segundo a sua orientação, segundo o seu mover, Deus se agradou tanto que Deus deu um testemunho universal na caminhada do povo. Quando o tabernáculo era para ser transportado, eles tinham que desmontar todos os utensílios, todas as tábuas, todas as coberturas, tinham que embrulhar tudo aquilo, tinham que envelopar. E eram peles de texugos, peles marrons,
que cobriam o telhado, a cobertura do tabernáculo. Os levitas é que transportavam tudo isso. Não devia ser fácil, irmãos. Não era coisa simples, não era tábua, era tábua revestida de ouro, com bases de prata. Mas que Deus deu ordens de como cada item era para ser coberto e levado. Queria ler Números 4. Eu só vou ler o versículo, mas vou explicar aqui. Todos os utensílios e materiais eram cobertos com véus, e por cima fala que era para cobrir com um véu fino. Um véu fino. Não sei se eu acho aqui, não tem para falar. Aqui. Eu vou ler um só versículo. Do 7 em diante, fala sobre isso. Diz assim: o 13. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os utensílios que o servem: os braseiros, os garfos, as pás, as bacias e todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Mas quando chega no momento de transportar a arca, o versículo 5 diz: quando partir o arraial, Arão e os seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas. Em cima da arca vai pôr o quê? Uma coberta de peles finas. E sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. A arca era o único utensílio, o único móvel coberto de azul. Naquele deserto de areias marrons, quem olhasse de cima só veria areia e algumas coisas marrons sendo transportadas. Mas a arca não tinha nada, nenhuma pele marrom, pele fina sobre ela. Existia um pano azul sobre ela. E a arca, nós sabemos, irmãos, que é um tipo de Cristo. A arca, nós sabemos que é o testemunho da presença de Deus no meio do seu povo. Esse foi um sinal maravilhoso que Deus fez para todo o universo, para todas as hostes celestiais, de que ali, que quem olhasse, ao ver aquele deserto, aquelas coisas marrons, tudo marrom andando, o deserto, a areia marrom, ia haver um ponto azul ali, que era a arca de Deus, que era o testemunho da presença de Deus no meio do povo. Se nós olharmos, nós sabemos que a arca é um tipo de Cristo, é um tipo da presença, um testemunho, a arca do testemunho da presença de Deus. Então Deus fez questão de que mostrar para todas as hostes celestes que a presença dele ali era real. Era o testemunho da presença de Deus. Deus fez questão. Por quê? Porque ele aceitou estar no meio do povo porque foram obedientes. Porque ele agora é quem dava o mover para aquele povo. E que tudo isso era para ser visto e ser testemunhado de todas as hostes espirituais e por todos aqueles que ali estavam tendo essa caminhada e essa jornada. Irmãos, quando somos obedientes,
à palavra de Deus, ao que Deus quer. Quando entendemos sem questionar e fazemos aquilo que Deus pré-ordenou, irmãos, a glória de Deus enche a cada um de nós. A glória de Deus enche a igreja. O fogo dos céus desce, irmãos, e queima tudo aquilo que não serve. Queima também as nossas ofertas como um aroma agradável ao Senhor. E o Senhor dá testemunho disso. Se a igreja aqui está debaixo do governo de Deus, certamente, irmãos, tem um véu azul aqui sobre esse local, sobre cada um de nós, sendo testemunho para todas as hostes de que Deus está no nosso meio, de que Ele é o Senhor, é Ele quem nos guia. Deus faz questão disso. Deus fez questão de mostrar isso. Ele estava no meio do povo. Oh, Senhor Jesus. Esse é o coração de Deus, irmão. Deus deseja isso. Deus deseja habitar com o homem. Ter comunhão com o homem. Por isso que Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, para poder estar junto, estar dentro. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa para falar. Eu vou falar amanhã sobre o templo como uma expressão de Deus, como habitação de Deus. Quero falar como Cristo também como habitação, e a igreja e a Nova Jerusalém como habitação de Deus. Ó Senhor Jesus, espero, irmãos, que os nossos corações estejam simples para aceitar essa palavra. A nossa mente clara, para nós entendermos, irmão, qual é o coração de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser como um pedreiro, um servente chamado para uma obra que não sabe o que está executando. Simplesmente cavando um buraco, simplesmente levantando uma parede, simplesmente cortando uma parede, simplesmente botando um cano ali. Precisamos ter uma visão. A palavra de Deus diz que Deus é o arquiteto e o edificador da igreja. Ele é o arquiteto e ele é o edificador. Senhor, me mostra. O que o Senhor quer? Para que nós possamos, nessa visão que o Senhor nos dá, irmãos, temos comprometimento, responsabilidade e, acima de tudo, envolvimento com a obra de Deus. Isso não é só para nós, isso muda a nossa vida, mas muda a vida das pessoas. Não é verdade? E aí nós podemos entender tantas coisas na Bíblia. Situações que acontecem ao nosso redor, nós vamos falar amanhã, porque, né? Louvado seja o Senhor.